A chuva caía forte naquela noite de inverno, batendo nas janelas da antiga igreja de São Miguel com uma insistência quase desesperada. Padre Antônio caminhava pelo corredor lateral quando ouviu um choro abafado vindo da entrada principal. Seu coração apertou. Já sabia o que era antes mesmo de abrir a pesada porta de madeira. Ali, enrolada em um cobertor desgastado de cor azul, estava uma menina recém-nascida. Seus pequenos punhos cerrados tremiam contra o frio cortante, e seus olhos, ainda que mal conseguissem focar, brilhavam com lágrimas. Ao lado da criança, havia apenas um bilhete amassado, escrito com letra trêmula: "Seu nome é Helena. Por favor, cuide dela. Eu voltarei quando puder." Padre Antônio pegou a criança nos braços com extremo cuidado, sentindo o peso frágil daquela vida nova e já marcada pelo abandono. Olhou para os lados da rua deserta, esperando ver alguma sombra, algum sinal de arrependimento de quem havia deixado a menina ali. Mas havia apenas a chuva, o vento e o silêncio pesado da madrugada. Dentro da igreja, o padre envolveu Helena em cobertores limpos e aquecidos. Sentou-se no banco da primeira fileira, observando o rostinho sereno da bebê que finalmente havia parado de chorar. "O que te trouxe até aqui, pequena?" sussurrou, sabendo que jamais receberia resposta. "Que história carrega essa alma tão jovem?" Nos dias seguintes, o padre tentou localizar os pais de Helena através das autoridades locais, mas nenhuma pista surgiu. A letra do bilhete foi analisada, o cobertor examinado, anúncios foram colocados no jornal da cidade. Nada! Era como se aquela criança tivesse surgido do nada, trazida apenas pelo vento frio daquela noite. Helena cresceu nos arredores da igreja, criada não apenas pelo padre Antônio, mas por toda a comunidade que frequentava São Miguel. Dona Carmen, a cozinheira da paróquia, ensinou-lhe a fazer pão e bolos. Seu Joaquim, o zelador, mostrou-lhe como cuidar do jardim e das flores que decoravam o altar. E o próprio padre tornou-se o pai que ela nunca conheceu, educando-a nos valores da fé, da bondade e da esperança. Mas mesmo cercada de amor, Helena cresceu com uma sombra no coração. Quem eram seus pais? Por que a abandonaram? O bilhete prometia que voltariam, mas quando? Essas perguntas a assombravam nas noites silenciosas, quando estava sozinha em seu pequeno quarto nos fundos da igreja. Ela guardava o cobertor azul desbotado e o bilhete amarelado em uma caixa de sapatos, seus únicos elos com um passado desconhecido. Aos 10 anos, Helena começou a fazer suas próprias investigações. Perguntava a todos os paroquianos mais antigos se lembravam de algo daquela noite. Visitava o arquivo da cidade, procurando registros de nascimentos, desaparecimentos, qualquer coisa que pudesse dar uma pista. Padre Antônio observava com o coração partido, sabendo que aquela busca poderia nunca ter fim. "Minha filha", disse-lhe certa vez, "às vezes Deus nos dá uma história que começa no meio, não no início. E isso não torna nossa história menos valiosa." Helena abraçou o padre com força, mas em seu íntimo sabia que precisava conhecer suas origens. Não por raiva ou ressentimento, mas por uma necessidade profunda de completar o quebra-cabeça de sua própria existência. Os anos passaram. Helena tornou-se uma jovem mulher de beleza discreta, com longos cabelos castanhos e olhos verdes que refletiam tanto a tristeza quanto a esperança. Estudou com dedicação, formou-se em assistência social e voltou para trabalhar na própria comunidade que a acolhera. Seu objetivo era claro: ajudar outras crianças abandonadas, dar-lhes o amor que ela recebeu. Mas a sombra permanecia. Cada aniversário era uma lembrança de que alguém, em algum lugar, havia tomado a decisão mais difícil de sua vida naquela noite chuvosa. E a cada aniversário, Helena acendia uma vela na igreja, fazendo a mesma prece silenciosa, que um dia, de alguma forma, ela entendesse o porquê. "Helena", ela sussurrou, como se não acreditasse que aquela jovem mulher linda e forte pudesse ser o bebê que ela havia deixado enrolado em um cobertor 20 anos atrás. "Mãe", Helena disse, e a palavra, tão estranha, tão familiar, pareceu quebrar a última barreira entre elas. Ana Paula correu. Helena correu. E no meio da igreja, no mesmo lugar onde uma bebê chorando havia sido encontrada 2 décadas antes, mãe e filha se abraçaram pela primeira vez em 20 anos. "Sinto muito", Ana Paula soluçava, agarrando Helena como se temesse que ela pudesse desaparecer. "Sinto tanto, tanto."
Eu queria te manter, eu queria ser sua mãe, mas eu era tão jovem, tão assustada, tão perdida. Eu sei, Helena chorou também, respirando o cheiro de sua mãe, sentindo o calor de seus braços. Eu li seu diário. Eu sei que você tentou. Eu sei que você me amava. Eu nunca parei. Ana Paula afastou-se um pouco para olhar para o rosto da filha. Você é tão linda. Você se tornou tudo o que eu sonhei que você seria. Padre Antônio cuidou bem de você. O velho padre, que assistia a cena com lágrimas correndo por seu próprio rosto, aproximou-se. Ela foi fácil de amar, ele disse simplesmente. Mas ela sempre teve um vazio que só você poderia preencher. Ana Paula olhou ao redor da igreja, para Marcos que permanecia a uma distância respeitosa, para o padre, para Dona Carmen e seu Joaquim que haviam chegado e observavam emocionados da entrada. Eu não mereço perdão, ela disse. Mas se você me permitir, gostaria de estar em sua vida agora. Não como mãe, esse lugar pertence às pessoas que realmente te criaram, mas talvez como amiga, como alguém que te ama mais do que a própria vida. Helena segurou as mãos de sua mãe. Você é minha mãe, ela disse firmemente. Nada muda isso. O que aconteceu no passado aconteceu porque você não tinha escolha. Mas agora temos. Agora podemos escolher estar juntas. A cerimônia de aniversário de Helena naquele dia foi diferente de qualquer coisa que ela havia imaginado. Não foi apenas uma celebração de sua vida, mas uma reunião impossível, de uma família destroçada há 20 anos, agora lentamente se remontando. Marcos manteve distância, sabendo que seu papel era menor, que sua redenção seria um processo longo. Mas estava ali, presente, disposto a esperar o tempo que fosse necessário. Ana Paula contou sua história para Helena, não poupando os detalhes dolorosos, as noites nas ruas, os momentos em que quase desistiu de viver. Mas também contou sobre sua jornada de volta, sobre como encontrar propósito em ajudar outras jovens mães a não cometerem o mesmo erro, a saberem que havia ajuda disponível. Cada menina que eu ajudo, Ana Paula disse, eu imagino que sou eu, 20 anos atrás. E tento dar a elas o que ninguém me deu, apoio, compreensão, um caminho que não envolva desistir de seus bebês. Helena percebeu que ela e sua mãe haviam, de formas diferentes, dedicado suas vidas à mesma causa. Ambas trabalhavam com crianças abandonadas e famílias em crise. Ambas tentavam consertar no mundo o que havia sido quebrado em suas próprias vidas. Você vai ficar? Helena perguntou quando o dia começou a escurecer. Ou precisa voltar para São Paulo? Ana Paula olhou para a filha, depois para a igreja onde havia deixado seu maior tesouro 2 décadas antes. Posso ficar alguns dias? Temos 20 anos de histórias para contar uma a outra. Pode ficar quanto tempo quiser, Helena respondeu, segurando a mão de sua mãe. Temos o resto de nossas vidas. Naquela noite, Helena ficou acordada em seu quarto nos fundos da igreja, agora dividido com Ana Paula. Olharam juntas para o cobertor azul desgastado, para o bilhete amarelado, para todas as peças de um quebra-cabeça que finalmente estava completo. Você cumpriu sua promessa, Helena disse suavemente. Você disse que voltaria quando pudesse. E voltou. 20 anos depois, Ana Paula sussurrou. Tarde demais. Não, Helena corrigiu, virando-se para olhar sua mãe nos olhos, olhos verdes idênticos aos seus. Na hora certa. Eu precisava crescer, descobrir quem eu era, entender a história completa antes de poder te perdoar. E você precisava se curar, se encontrar, se tornar a mulher que poderia estar aqui hoje. Ana Paula abraçou sua filha, e pela primeira vez em 20 anos, sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse se perdoar também. A história que havia começado em uma noite chuvosa com uma bebê chorando nos degraus de uma igreja havia encontrado seu caminho de volta ao mesmo lugar. Mas agora não havia abandono, apenas reencontro. Não havia desespero, apenas esperança. E enquanto mãe e filha adormeciam lado a lado, a igreja de São Miguel permanecia em silêncio, testemunha silenciosa de um milagre que levou 2 décadas para se completar, mas que finalmente havia trazido cura para 2 almas quebradas que sempre pertenceram uma à outra. O cobertor azul, lavado e dobrado cuidadosamente, descansava em uma caixa ao lado da cama. Não era mais símbolo de abandono, mas de amor, um amor imperfeito, desesperado, mas real.
Um amor que havia esperado 20 anos para finalmente poder ser expresso em palavras, em abraços, em lágrimas de alegria ao invés de tristeza. E na manhã seguinte, quando o sol nasceu sobre a cidade, ele iluminou não uma família destroçada, mas uma família renascida, remendada com fios de perdão, tecida com a paciência do tempo, e finalmente completa. Helena tinha 19 anos quando decidiu fazer uma última tentativa de encontrar respostas. O 20º aniversário aproximava-se, e algo dentro dela dizia que aquela seria uma data significativa. Talvez fosse intuição, talvez apenas o desejo desesperado de dar um fechamento àquele capítulo de sua vida. Contratou um investigador particular, usando todas as economias que havia juntado ao longo dos anos. Senhor Raul era um homem de meia idade, com olhos cansados que já haviam visto muita coisa. Quando Helena lhe contou sua história, ele suspirou profundamente. Casos de abandono são os mais difíceis, admitiu. Mas vou fazer o que puder. Raul começou por onde todos haviam parado anos antes. Revisitou os registros hospitalares da região, procurando por nascimentos não registrados nas semanas anteriores ao abandono. Conversou com parteiras aposentadas, com enfermeiras idosas, com qualquer pessoa que pudesse ter alguma lembrança daquele período. A cidade não era grande, mas 20 anos é tempo suficiente para que memórias se percam e pessoas desapareçam. 3 meses depois, Raul apareceu na porta da casa paroquial com uma expressão grave. Helena, disse ele, encontrei algo. Não são boas notícias, mas são notícias. Sentaram-se na pequena sala onde ela havia crescido, e o investigador abriu seu caderno desgastado. Encontrei uma mulher que trabalhava como faxineira no hospital na época do seu nascimento. Ela se lembra de uma jovem que deu à luz sozinha, sem registrar o parto oficialmente. A menina tinha cerca de 17 anos, estava apavorada. Segundo essa testemunha, a jovem mãe mencionou algo sobre um namorado que a havia abandonado quando soube da gravidez. Helena sentiu o coração apertar. A imagem de uma adolescente assustada, sozinha, desesperada, formou-se em sua mente. Ela sabe o nome da minha mãe? Perguntou, a voz tremendo. Raul balançou a cabeça. Não foi registrado. Mas consegui outro detalhe importante. A faxineira lembra que a garota usava um colar distintivo, uma pequena cruz de prata com uma inscrição. Ela notou porque a jovem segurava o colar o tempo todo durante o parto, como se fosse sua única fonte de força. E isso nos leva a algum lugar. Helena mal conseguia respirar. Sim, fiz algumas buscas e descobri que esse tipo de colar é dado pela Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Santo Amaro, para jovens que completam a catequese. Se sua mãe veio de lá, talvez ainda haja registros. Helena sentiu uma onda de esperança misturada com medo. Pela primeira vez em sua vida, tinha uma direção concreta. Preciso ir lá, disse, levantando-se abruptamente. Preciso descobrir. Padre Antônio, que havia escutado a conversa do corredor, entrou na sala. Seu rosto mostrava preocupação. Helena, minha filha, tem certeza de que quer continuar? Às vezes, as respostas que encontramos não são as que esperávamos. Eu sei, padre, mas vivi 20 anos sem saber de onde vim. Não posso viver mais 20 assim. Preciso saber, seja lá o que for. Sua determinação era inabalável. No dia seguinte, Helena viajou até Santo Amaro. A igreja Nossa Senhora da Conceição era maior que São Miguel, mais imponente, com torres que pareciam tocar o céu. Dentro, o cheiro de incenso e madeira antiga a recebeu como um abraço familiar. Procurou pelo padre responsável, Padre Marcelo, um homem jovem de sorriso gentil. Explicou sua situação, mostrou o bilhete amarelado, descreveu o colar. O padre ouviu atentamente, depois pediu que o acompanhasse até o arquivo da igreja. Mantemos registros de todos os jovens que fazem a catequese aqui, explicou ele, abrindo gavetas antigas cheias de fichas escritas à mão. Se sua mãe realmente passou por aqui, deve estar registrada. Você sabe aproximadamente que ano seria? Helena fez os cálculos. Sua mãe teria feito catequese cerca de 3 a 4 anos antes de seu nascimento. Deu o período ao padre, e juntos começaram a procurar.
Foram horas vasculhando fichas, lendo nomes, analisando fotos desbotadas de turmas de catequese. E então, quando a esperança começava a fraquejar, Helena viu uma foto que fez seu coração parar. Era uma menina de cerca de 13 anos, com longos cabelos castanhos e olhos verdes, exatamente como os dela. A semelhança era impressionante, impossível de ignorar. Com mãos trêmulas, Helena virou a foto. No verso, estava escrito: Ana Paula Mendes, turma de 1985. O nome ecoou na mente de Helena como um sino distante finalmente tocando após anos de silêncio. Ana Paula Mendes. Sua mãe tinha um nome, um rosto, uma história. Não era mais apenas uma sombra, uma promessa não cumprida em um bilhete amarelado. Era uma pessoa real. Posso ficar com isso? Helena perguntou ao padre Marcelo, segurando a foto como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Posso fazer uma cópia para você, ele respondeu gentilmente. Mas Helena, preciso alertá-la. Muitas vezes, encontrar essas respostas pode trazer mais dor do que alívio. Você tem certeza? Helena olhou novamente para o rosto jovem na fotografia. Via a si mesma naquela menina, via as mesmas incertezas, os mesmos medos que ela própria carregava. Preciso saber sua história, respondeu. Não posso abandoná-la como ela me abandonou. Preciso entender. Com a cópia da foto e o nome completo, o investigador Raul teve material suficiente para continuar. Em 2 semanas, ele voltou com mais informações. Ana Paula Mendes havia de fato crescido em Santo Amaro, em uma família conservadora e rígida. Seu pai era conhecido na comunidade por ser severo, quase cruel em suas expectativas. A mãe era submissa, raramente vista sem o marido ao lado. Ana Paula desapareceu de casa aos 17 anos, Raul explicou, lendo suas anotações. A família nunca registrou um desaparecimento oficial, mas os vizinhos lembram. Um dia ela estava lá, no outro tinha sumido. Houve rumores de que ela havia engravidado e fugido para evitar a ira do pai. E depois? Helena mal conseguia formar as palavras. Isso é onde fica complicado. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ela após o nascimento. Alguns dizem que ela tentou voltar para casa, mas foi rechaçada. Outros dizem que ela simplesmente desapareceu. Não há registros oficiais, nenhum rastro documental. E meu pai, pela primeira vez, Helena ousou perguntar sobre ele. Raul hesitou. Isso é ainda mais nebuloso. Alguns vizinhos antigos lembram vagamente de um rapaz que Ana Paula costumava encontrar escondido. Disseram que ele era mais velho, que trabalhava em construção civil, mas quando Ana Paula engravidou, ele negou a paternidade e desapareceu. Ninguém sabe seu nome completo. Helena sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Sua mãe havia sido apenas uma adolescente, abandonada por todos, pelo pai do bebê, pela própria família, pela sociedade. Que escolha ela realmente teve ao deixar Helena na porta daquela igreja? E os pais de Ana Paula? Perguntou Helena. Os meus avós. Eles ainda estão vivos? O pai faleceu há 10 anos. A mãe ainda vive na mesma casa em Santo Amaro. Mas Helena... Raul a olhou com compaixão. Ela se tornou uma mulher amargurada e fechada. Não sei se você deveria. Eu vou, Helena interrompeu. Ela é minha avó. Talvez ela saiba onde minha mãe está. 3 dias depois, Helena estava diante de uma casa simples de tijolos à vista em Santo Amaro. A pintura estava descascada, o jardim mal cuidado. Respirou fundo e bateu na porta. Uma mulher idosa abriu, o rosto marcado por rugas profundas que pareciam mais de amargura que de idade. Sim, sua voz era seca. Meu nome é Helena. Eu sou filha de Ana Paula Mendes. A expressão da mulher mudou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram, depois se estreitaram em uma mistura de choque e algo que parecia dor. Ana Paula não tem filha, disse ela, começando a fechar a porta. Espere! Helena colocou a mão na porta. Por favor, eu só quero saber o que aconteceu com ela. Onde ela está? A mulher, sua avó, parou. Por um longo momento, permaneceu imóvel, como se travasse uma batalha interna.
Finalmente, suspirou profundamente. Entre. Mas rápido, antes que os vizinhos vejam. A casa por dentro era escura e sufocante, cheia de móveis antigos e uma atmosfera de segredos guardados por tempo demais. A avó de Helena sentou-se em uma cadeira desgastada e fez um gesto para que ela se sentasse também. Ana Paula trouxe vergonha para esta família, começou ela, sua voz carregada de ressentimento. Engravidou daquele vagabundo, recusou-se a fazer o que era certo. Quando ela fugiu, meu marido jurou que ela estava morta para nós. Mas ela era sua filha. Helena não conseguiu conter a revolta. Ela fez sua escolha. E eu fiz a minha, ficar ao lado do meu marido. A voz da mulher tremeu ligeiramente, revelando talvez um arrependimento profundamente enterrado. Então você sabe onde ela está? Helena se inclinou para a frente, desesperada. A mulher ficou em silêncio por tanto tempo que Helena pensou que ela não responderia. Então, com voz quase inaudível, disse: ela voltou. Uma vez. Alguns dias depois de te deixar naquela igreja. Estava destruída, chorando, dizendo que havia cometido um erro terrível. Implorou para que a ajudássemos a te buscar de volta. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E vocês? Meu marido a expulsou. Disse que ela havia feito sua cama e agora teria que dormir nela. Eu não fiz nada. Apenas fiquei parada, assistindo minha filha implorar e depois partir. A voz da mulher quebrou finalmente. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Helena olhou para aquela mulher idosa e amarga, sua avó, e tentou sentir algo além de raiva. Mas havia também pena, pena por uma vida inteira vivida sob o punho de ferro de um homem cruel, pena por uma covardia que custou o amor de uma filha. Para onde ela foi? Helena perguntou, limpando as próprias lágrimas. Não sei. Ela saiu daqui e nunca mais voltou. Nunca mais soubemos nada dela. A avó levantou os olhos, e pela primeira vez Helena viu algo humano ali, remorso, talvez até amor enterrado sob anos de raiva e negação. Você se parece com ela. É como ver um fantasma. Ela pode estar morta, Helena disse, a realidade dessa possibilidade atingindo-a pela primeira vez com força total. Pode ser. Ou pode ter refazer a vida em outro lugar, longe daqui, longe das memórias. A avó levantou-se lentamente, foi até um armário antigo e retirou uma pequena caixa. Isto é tudo que restou dela aqui. Levei escondido antes que meu marido queimasse tudo. Dentro da caixa havia algumas fotografias de Ana Paula em diferentes idades, um diário de adolescente, alguns desenhos infantis e, no fundo, o colar de prata com a cruz que a faxineira do hospital havia mencionado. Ela deixou o colar aqui. Helena pegou a joia delicadamente. Não. Ela usava quando voltou implorando por ajuda. Quando meu marido a expulsou, ela arrancou o colar do pescoço, jogou no chão e disse que não queria mais nada que a ligasse a esta casa, a esta família, a este Deus que permitia tanta crueldade. Eu guardei. Helena sentiu o peso do colar em suas mãos, o peso de toda a dor, abandono e desespero que sua mãe havia carregado. Posso levar isto? A avó assentiu. São seus por direito. Você é a única família que ela realmente teve, mesmo que por tão pouco tempo. Hesitou, depois acrescentou em voz baixa, sinto muito. Por tudo. Helena saiu daquela casa com o coração pesado, mas com mais peças do quebra-cabeça. Sua mãe não a havia abandonado por desamor, mas por desespero. Havia tentado voltar, havia se arrependido, mas foi impedida por uma família que valorizava a aparência mais que o amor. De volta à igreja de São Miguel, Helena mostrou suas descobertas ao padre Antônio. O velho padre segurou o colar de prata, examinou as fotos de Ana Paula, e lágrimas rolaram por seu rosto enrugado. Quantas histórias como esta existem, ele murmurou. Quantas meninas assustadas, quantas famílias destruídas por orgulho e julgamento. Se ao menos Ana Paula tivesse vindo diretamente à igreja, talvez pudéssemos tê-la ajudado. Ela veio à igreja, Helena lembrou. Ela me deixou aqui porque sabia que eu seria cuidada. Foi o maior ato de amor que ela conseguiu fazer.
Helena mergulhou no diário de sua mãe, lendo cada página com uma mistura de amor e dor. Ali estava a história de uma menina sonhadora que amava desenhar, que queria ser professora de artes, que se apaixonou pelo garoto errado e pagou um preço impossível por isso. Havia uma entrada especialmente dilacerante, escrita pouco antes de Ana Paula desaparecer. Descobri que estou grávida. Contei para Marcos e ele disse que o bebê não é dele, que eu devia estar mentindo. Quando tentei contar para meu pai, ele me bateu e me chamou de prostituta. Não sei o que fazer. Não sei para onde ir. Tenho tanto medo. E outra, que devia ser das últimas. Decidi ficar com o bebê. Vou fugir, vou encontrar um jeito. Não sei como, mas vou amar esta criança mais do que fui amada. Prometo que vou ser diferente dos meus pais. Helena fechou o diário, soluçando. Sua mãe havia tentado. Havia realmente tentado. Mas uma adolescente sozinha, sem recursos, sem apoio, que chance ela tinha? A busca por Ana Paula Mendes continuou por mais meses. Raul verificou registros de hospitais, abrigos, igrejas em cidades vizinhas. Checou certidões de óbito, registros de emprego, qualquer rastro que uma pessoa poderia deixar. Mas era como se Ana Paula tivesse simplesmente evaporado. Há uma possibilidade que não exploramos, Raul disse um dia. Ela pode ter mudado de nome. Muitas mulheres nessas situações fazem isso para começar uma vida nova, deixar o passado para trás. Então ela pode estar viva? Em algum lugar. A esperança reacendeu no coração de Helena. Pode. Mas encontrá-la será quase impossível se ela não quiser ser encontrada. Helena recusou-se a desistir. Começou sua própria campanha, usando as redes sociais que estavam começando a se popularizar. Criou uma página chamada Procurando Ana Paula Mendes, postou as fotos, contou a história. A resposta foi surpreendente. Centenas de pessoas compartilharam, ofereceram ajuda, contaram suas próprias histórias de separação e busca. Mas meses passaram, e nenhuma pista concreta surgiu. Cada mensagem que chegava trazendo esperança acabava levando um beco sem saída. Ana Paula continuava sendo um mistério, uma sombra impossível de alcançar. O 20º aniversário de Helena se aproximava. Ela decidiu fazer uma cerimônia especial na igreja de São Miguel, não apenas para celebrar sua vida, mas para honrar sua mãe, onde quer que ela estivesse. A manhã do 20º aniversário de Helena amanheceu clara e luminosa, bem diferente daquela noite chuvosa em que ela havia sido deixada nos degraus da igreja. Ela acordou cedo, o coração pesado com uma mistura de emoções que não conseguia nomear completamente. Vestiu um simples vestido branco e colocou no pescoço o colar de prata de sua mãe. A cruz brilhava suavemente contra sua pele. Olhou-se no espelho e imaginou Ana Paula fazendo o mesmo 20 anos antes, uma adolescente assustada carregando um bebê nos braços, caminhando pelas ruas desertas rumo à igreja. Mãe, Helena sussurrou para seu reflexo, espero que você esteja bem. Espero que tenha encontrado paz, onde quer que esteja. A igreja estava sendo preparada para a cerimônia. Dona Carmen havia feito um bolo especial, seu Joaquim havia enchido o altar de flores. Toda a comunidade que havia ajudado a criar Helena viria celebrar com ela. Mas havia um vazio que nenhum deles poderia preencher. Por volta das 10 da manhã, Helena estava na sacristia ajudando o padre Antônio a organizar os últimos detalhes quando ouviram a porta principal da igreja se abrir. Passos lentos ecoaram pelo corredor central. Deve ser mais um convidado chegando cedo, disse o padre, ajustando suas vestes. Mas algo fez Helena parar. Havia algo diferente naqueles passos, hesitantes, carregados de peso, como se cada passo exigisse coragem. Ela saiu da sacristia e caminhou em direção ao corredor. E então viu. Um homem estava parado no meio da igreja, olhando ao redor como se procurasse algo, ou alguém. Ele era alto, aparentava uns 40 e poucos anos, com cabelos começando a ficar grisalhos nas têmporas. Suas roupas eram simples mas limpas, e em suas mãos ele segurava um cobertor azul desgastado, idêntico àquele em que Helena havia sido embrulhada anos atrás. O tempo pareceu parar. Helena ficou paralisada, incapaz de processar o que estava vendo. O homem se virou e seus olhos encontraram os dela. Por um longo momento, apenas se olharam através do espaço sagrado da igreja.
Então ele falou, sua voz rouca de emoção. Helena? Quem é você? Ela conseguiu perguntar, embora algo dentro dela já soubesse. Meu nome é Marcos Silva. Eu fui. Ele parou, engoliu em seco, as lágrimas já correndo por seu rosto. Eu sou seu pai. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Helena. Seu pai. O homem que havia abandonado sua mãe, que havia negado a paternidade, que havia destruído a vida de Ana Paula. E agora ele estava ali, 20 anos depois, segurando aquele cobertor como se fosse uma oferenda de paz. Você não tem o direito. Helena começou, a raiva subindo como bile em sua garganta. Eu sei, Marcos interrompeu rapidamente. Eu sei que não tenho. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas preciso contar a você a verdade. Preciso que você saiba o que realmente aconteceu. Padre Antônio havia chegado silenciosamente e ficou ao lado de Helena, uma presença protetora. Talvez devêssemos sentar, sugeriu ele calmamente. Esta parece ser uma conversa que precisa acontecer. Relutantemente, Helena concordou. Os três se sentaram nos bancos da frente da igreja, e Marcos começou a falar, sua voz quebrando com emoção a cada frase. Eu era um covarde, ele começou. Tinha 23 anos quando conheci Ana Paula. Ela tinha 16, mas parecia mais velha, mais madura. Nos apaixonamos secretamente. Eu sabia que o pai dela nunca aprovaria um operário da construção como namorado da filha. Ele pausou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Quando ela me contou sobre a gravidez, entrei em pânico. Eu era jovem, pobre, assustado. Pensei que se eu negasse, talvez o problema simplesmente desaparecesse. Foi a decisão mais covarde e estúpida da minha vida. E minha mãe? Helena perguntou, sua voz tão fria quanto gelo. O que aconteceu com ela? Ela desapareceu. Tentei procurá-la depois, quando percebi a magnitude do que havia feito, mas era tarde demais. Ninguém sabia onde ela estava. Vivi esses 20 anos com esse peso, essa culpa me consumindo. E só agora decide aparecer. A raiva de Helena estava fervendo. Não, Marcos balançou a cabeça vigorosamente. Eu tento te encontrar há 5 anos. Desde que finalmente tive coragem de começar a procurar. Mas você estava registrada com outro nome, adotada pela igreja. Foi só recentemente, quando vi sua campanha online procurando por Ana Paula, que finalmente consegui te rastrear. Ele abriu uma mochila velha e tirou uma pasta cheia de papéis. Estes são todos os registros de minha busca. Investigadores particulares, anúncios, registros que pedi. Eu vendi minha casa, gastei todas as minhas economias tentando consertar o erro mais terrível da minha vida. Helena folheou os papéis com mãos trêmulas. Eram anos de buscas, centenas de documentos, recibos de investigadores, cópias de certidões. Ele estava dizendo a verdade, havia realmente procurado por ela. Por quê? Ela perguntou, sua voz quebrando. Por que agora? Porque não há 20 anos. Porque eu era um covarde há 20 anos. Mas a covardia não desaparece com o tempo, apenas se transforma em remorso. Demorei anos para juntar coragem suficiente para enfrentar o que havia feito. E quando finalmente consegui, você havia desaparecido nos registros. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante de sinos tocando em alguma igreja vizinha. Helena olhou para aquele homem, seu pai, e tentou decidir o que sentia. Raiva, certamente. Tristeza pelo que poderia ter sido. Mas também, estranhamente, uma curiosidade sobre o que ele havia se tornado depois de 20 anos carregando aquele peso. Você encontrou minha mãe? Ela perguntou finalmente. Era a pergunta que mais importava. O rosto de Marcos se contorceu em dor. Eu a encontrei. Há 3 anos. Helena se levantou abruptamente, o coração disparado. Ela está viva? Onde? Por que não me contou isso imediatamente? Sente-se, por favor, Marcos pediu gentilmente. O que tenho para contar não é fácil. Com as pernas trêmulas, Helena se sentou novamente. Padre Antônio segurou sua mão, oferecendo apoio silencioso.
Ana Paula está viva, Marcos começou, mas ela não está bem. Depois que deixou você aqui, depois que foi expulsa pela família, ela entrou em uma espiral de depressão profunda. Viveu nas ruas por alguns anos, passou por abrigos, lutou contra vícios. Eventualmente, conseguiu se reerguer, mudou de nome, tentou reconstruir uma vida. Onde ela está agora? Helena mal conseguia respirar. É em São Paulo. Ela trabalha como voluntária em um abrigo para jovens mães em situação de risco. É como se estivesse tentando salvar versões dela mesma, tentando fazer por outras o que gostaria que tivessem feito por ela. Você falou com ela? Falei. Há 3 anos, quando a encontrei. Fui até São Paulo, esperei horas na porta do abrigo até que ela saísse. Quando me viu, ela quase desmoronou. Passamos horas conversando, chorando, pedindo perdão um ao outro por erros que nunca poderão ser desfeitos. E sobre mim? Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela perguntou sobre mim? Ela nunca parou de pensar em você, Marcos disse, sua voz embargada. Cada dia, cada hora. Ela me disse que a única coisa que a manteve viva durante os anos mais difíceis foi imaginar que você estava bem, que estava sendo amada, que tinha uma vida melhor do que ela poderia ter dado. Então por que ela nunca voltou? Porque nunca me procurou. A dor na voz de Helena era palpável. Marcos respirou fundo. Vergonha. Medo. Ela achava que você a odiaria, que tinha ido em frente com sua vida e que ela seria apenas uma ferida aberta do passado. E mais que tudo, ela sentia que não merecia ser sua mãe depois de ter te abandonado. Mas ela tentou. Helena exclamou, lembrando-se do que a avó havia contado. Ela voltou dias depois e foi expulsa pela própria família. Eu sei. Ela me contou. E eu disse a ela que você tinha o direito de saber disso, que você merecia a chance de conhecê-la. Mas Ana Paula estava apavorada. Pediu-me que a encontrasse primeiro, que visse se você era feliz, se tinha uma boa vida. Disse que se você estivesse bem, ela não queria ser o terremoto que destruiria sua paz. Então você tem estado me observando? Helena sentiu um arrepio. Não dessa forma, Marcos se apressou em explicar. Apenas me certifiquei de que você estava bem, de que tinha sido amada e cuidada. Quando vi o tipo de pessoa que você se tornou, trabalhando com crianças abandonadas, dedicando sua vida a ajudar outros, soube que Ana Paula havia tomado a decisão certa ao te deixar aqui. Você cresceu com amor, algo que nós nunca poderíamos ter te dado naquela época. Helena se levantou e caminhou até o altar, precisando de espaço para processar tudo aquilo. Sua mãe estava viva. Estava em São Paulo. Pensava nela todos os dias. E tinha tanto medo de machucá-la que preferia permanecer distante. Eu quero vê-la, Helena disse, virando-se abruptamente para Marcos. Eu preciso vê-la. Ela está vindo, Marcos respondeu suavemente. Eu a convenci a vir hoje. Disse que era seu 20º aniversário, que você merecia ter sua mãe aqui, nem que fosse por um dia. Ela deve chegar a qualquer momento. Como se invocadas por suas palavras, a porta da igreja se abriu novamente. Uma mulher entrou lentamente, e mesmo à distância e mesmo depois de 20 anos, Helena reconheceu o rosto das fotografias. Mais envelhecida, marcada pela vida dura, mas inconfundivelmente Ana Paula. Mãe e filha ficaram paralisadas, separadas apenas por alguns metros que pareciam quilômetros. Ana Paula tinha lágrimas correndo livremente por seu rosto, suas mãos cobrindo a boca em choque e emoção.